Boa noite, queridos. A graça e a paz de Cristo seja convosco. Eu estou aqui na rua Porto Feliz 270, em Honório Gurgel, aqui no espaço onde nós nos reunimos para juntos cultuarmos ao Pai, e por conta do que tem acontecido, nós não temos mais nos reunidos aqui para adorarmos ao Pai. Estamos aguardando passar essa situação e eu queria deixar essa noite uma palavra para o teu coração, para você meditar, para você refletir. Hoje é dia 1º de abril de 2020. 1º de abril de 2020, são 20 horas e 15 minutos. E eu quero compartilhar com você um texto aqui no livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, que vai falar assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado contra ti, de modo de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias, o livro de Neemias, ele vai falar sobre reconstrução. O contexto aqui é pós-exílio de Jerusalém. Esse povo, Reino do Sul, caso as duas tribos
tribos Judá e Benjamim, que tinha como capital Jerusalém, não quiseram se arrepender dos seus pecados. E o Senhor enviou muitos profetas para falarem com eles. Os profetas falaram com eles, mas eles não se arrependeram dos seus pecados. Então, por isso houve o cativeiro babilônico. Por isso a Babilônia veio e fez o reino do sul, Judá e Benjamim, cativo. E eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. E quando acabou esse cativeiro babilônico, interessante que eles nunca mais cometeram pecado de idolatria, que era uma das coisas principais que eles faziam na época em que os profetas falavam com eles. E depois do cativeiro, eles nunca mais caíram nesse erro, eles nunca mais foram os mesmos, principalmente nessa área. Eles ficaram diferentes, nunca mais fizeram imagem, escultura, e nunca mais adoraram e se prostraram perante elas. E a gente vai ver agora que Neemias ele vai fazer uma oração de arrependimento. Neemias ele vai se arrepender por este povo que na época não quis escutar os profetas, não se arrependeram dos seus pecados e por isso houve o cativeiro. E aqui Neemias ele vai incluir nessa oração também ele, como vai falar aí que também ele, no verso 6, vai falar também: eu e a casa de meu pai temos pecado. É bom lembrar a você que Neemias ele nasce no cativeiro. Neemias nunca tinha estado em Jerusalém. Neemias não fazia parte daquela geração que havia pecado contra o Senhor. Ele não fazia parte daquela geração, mas ele se inclui também aqui nessa oração, dizendo: também eu e a casa de meu pai temos pecado contra o Senhor. Neemias, essa parte aqui do capítulo 1, é uma oração de Neemias de confissão e arrependimento de pecados. Só que antes de orar, antes de fazer essa oração, Neemias, ele antes de começar a orar por esse povo que estava em miséria e por Jerusalém também, ele vai querer saber notícias de Jerusalém. E é por causa dessas notícias que ele vai orar ao Senhor. Ele queria saber do estrago que a Babilônia havia causado em Jerusalém, que havia causado nos judeus. Ele queria, na realidade, Neemias queria saber das notícias. Era isso que ele queria. Ele estava interessado em saber como as pessoas estavam em Jerusalém. Veja bem aqui que primeiro Neemias ele vai perguntar pelos judeus que escaparam. Veja que ele pergunta primeiro pelas pessoas e depois ele pergunta por Jerusalém. Primeiro ele estava interessado em saber como as pessoas estavam. A preocupação principal de Neemias aqui são as pessoas que moravam em Jerusalém. Ele pergunta primeiro pelos judeus, ele vai falar, o texto vai falar assim, que perguntei-lhes pelos judeus que escaparam. Então a intenção dele principal era saber como as pessoas estavam vivendo em Jerusalém. Vê que Neemias ele vai priorizar as pessoas. Ele vai colocar numa ordem aqui a pergunta dele. Ele pergunta primeiro pelos judeus e depois ele pergunta acerca de Jerusalém, acerca da estrutura de Jerusalém, acerca da cidade.
acerca dos muros de Jerusalém. Depois que ele vai perguntar pela estrutura, primeiro ele quer saber das pessoas. Então você vê que Neemias ele vai valorizar muito mais as pessoas do que a estrutura, porque na realidade a ida dele para Jerusalém, para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, o objetivo principal dele era que as pessoas que moravam em Jerusalém se sentissem protegidas, porque você sabe que muro na Bíblia vai falar de proteção. Então, quando Neemias ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros, a intenção de Neemias era com que, primeiramente, as pessoas ficassem protegidas em Jerusalém, porque eles estavam vulneráveis a todos os tipos de ataques. Os muros estavam derrubados, as portas queimadas, então as pessoas tinham acesso fácil a Jerusalém. Então Neemias estava preocupado com a segurança das pessoas. Quando ele quer ir para Jerusalém, reedificar os muros, a intenção de Neemias principal era as pessoas. Ele estava preocupado com as pessoas que estavam lá em Jerusalém. E você vê que ele está interessado nas notícias do que estava acontecendo em Jerusalém. Ele está interessado em saber o que estava acontecendo lá. E ele faz essa pergunta para as pessoas que chegaram até ele. Ele vai perguntar como que estavam os judeus que sobreviveram ao cativeiro, que ainda moravam lá em Jerusalém. E a gente vive hoje, dizem que as pessoas estão muito interessadas nas notícias. Eu tenho acompanhado muito o que tem acontecido, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. O que tem acontecido é uma questão global, não é só no Brasil, na Itália, na China, na Espanha, mas é no mundo. É o mundo que tá sofrendo hoje. E eu vejo hoje os noticiários, eu vejo as pessoas muito interessadas nas notícias. Elas estão muito interessadas em saber das notícias hoje através dos meios de comunicação. A princípio isso seria uma coisa boa. A princípio seria uma coisa boa. Se não fosse por motivos de atacar os outros, de criticar os outros. Na realidade, as pessoas hoje elas estão interessadas nas notícias para atacar uns aos outros. Estão aproveitando da situação para fazer uma briga política. E isso é terrível. Isso é desumano. Parece que as pessoas não estão pensando nas outras pessoas. Elas estão pensando em defender o seu partido, em defender o seu líder, em defender aquela pessoa que ela entende que está correta, e ficam atrás de notícias para atacar uns aos outros. E isso é terrível demais. É muito ruim isso que a gente vê hoje nas redes sociais, nos meios de comunicação. Então a gente vê que tem pessoas sim interessadas nas notícias, mas não com interesse de ajudar as outras pessoas. Elas estão interessadas nas notícias para sim promover brigas, para promover discussões, para promover debates. Elas não estão pensando no ser humano. E Neemias aqui, a intenção dele era muito clara. Neemias não tinha esse comportamento, ele não tinha essa intenção de saber das notícias apenas por saber ou para tirar proveito delas. E o que a gente vê hoje são pessoas querendo se aproveitar
das notícias que a gente ouve. E isso é muito terrível falar isso. Pessoas que querem se aproveitar da desgraça alheia para se promover e para promover os outros também. Isso é terrível. Isso é terrível. O que a gente vê hoje são pessoas realmente interessadas nas notícias, mas uma boa parte delas não está com o coração sincero. Uma boa parte delas não estão preocupadas com as pessoas. Não estão preocupadas com as pessoas. Boa parte delas estão se aproveitando da situação para fazer briga política, para ficar discutindo, para ficar dizendo isso, aquilo, outro, enquanto que as pessoas são mais importantes, pouco se importa para elas. Não estão preocupados com as pessoas, estão preocupados com lidear, com fulano, com Beltrano. O sentimento de Neemias não era esse. Esse não era o sentimento de Neemias. E também não pode ser o meu e o seu. Porque quando Neemias ele ouve do Estado como o que tinha acontecido, qual foi o resultado do cativeiro, qual foi o resultado daquilo que aconteceu de ruim com aquele povo, a minha Bíblia vai falar que ele vai se assentar e vai chorar, irmãos. É isso que ele vai fazer. Ele vai sentar e chorar. Ele não vai ficar procurando um culpado, ele não vai ficar procurando jogar conversa fora para um, conversa fora para outro. Quando ele ouve o que está acontecendo, ele senta e chora, querido. É isso que ele faz. Esse é o sentimento de Neemias, bem diferente de pessoas que a gente vê hoje, infelizmente. A gente vê muita gente assim hoje, que quando ouve a desgraça alheia, ela procura tirar algum proveito disso. Que coisa terrível, amados, que está acontecendo. Isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. Pessoas que se aproveitam dessas notícias. Só que Neemias, ele é bem diferente. É bem diferente. A primeira coisa que ele faz, quando ele ouve o estado de Jerusalém, como os judeus estavam, como Jerusalém estava, o texto vai dizer que ele se assentou e chorou. Ele se assentou e chorou. Esse foi o sentimento de Neemias. Ele não quis tirar proveito da situação. Quando ele ouve da desgraça alheia, da desgraça em Jerusalém, ele para o que ele estava fazendo. Neemias parou tudo o que ele estava fazendo. Quando ele ouve aquela notícia, aquilo mexeu tanto com ele, que ele parou o que estava fazendo para chorar por Jerusalém, para chorar pelos judeus. Ele parou tudo, se assentou e chorou, irmãos. A notícia mexeu com o coração de Neemias de uma tal forma que ele teve que parar tudo e se assentou e chorou. E o texto vai dizer que ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Foi isso que causou a notícia no coração de Neemias. A notícia da desgraça, da coisa ruim, do que aconteceu, causou isso no coração de Neemias. Essa foi a atitude dele. Ele parou para chorar um pouco. Talvez eu e você ainda não paramos para chorar devido ao que está acontecendo. Será que eu e você temos derramado as nossas lágrimas quando a gente ouve a desgraça
quando a gente ouve o que está acontecendo em outros países, em outras nações, que está acontecendo bem pior do que está acontecendo aqui, será que a gente chora por essas pessoas? Nós devemos fazer como fez Neemias, que a notícia ruim, que a desgraça alheia, leve eu e você a chorar por eles. Leve eu e você a se lamentar por eles. Neemias chorou e se lamentou por esse povo. Se lamentar é chorar com gemidos, com gritos. É isso que é se lamentar. É como se fosse ter pena do que está acontecendo com outras pessoas. É ser sensível ao sofrimento alheio. Isso que é lamentar. Foi isso que Neemias fez. Ele se lamentou. Ele se lamentou. Ele ficou se lamentando pelo que havia acontecido em Jerusalém. Tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. E tem muita gente que fala que Jeremias era o profeta chorão. E eu pergunto a você, que pessoa que ia ver o que Jeremias viu e não chorar, irmãos? Tem que ser muito insensível nele para ver o que Jeremias viu e não chorar. Lá em Lamentações vai dizer que Jeremias chorava de dia e de noite. A sua face era como rios de lágrimas. E tem uma hora que ele vai falar em Jeremias 3, do 48 até o 50, que ele permanecia chorando, até que o Senhor olhasse do céu, atentasse do céu. Ele ia continuar chorando. Quem pode ver o que está acontecendo e não se sensibilizar, irmãos? Quem pode ver o que está acontecendo e não ter um coração sensível? Se o que está acontecendo hoje em outras nações não causar sensibilidade no meio do seu coração, o que mais pode causar sensibilidade no nosso coração, irmãos? O que mais pode causar sensibilidade no nosso coração? Então Neemias, ele vai chorar, ele vai se lamentar, ele vai jejuar, ele vai orar. É isso que nós precisamos fazer, amados. Nós precisamos tirar um tempo para também chorar pelo que está acontecendo, para lamentar pelo que está acontecendo, para jejuar pelo que está acontecendo, para orar pelo que está acontecendo, amados. Nós não precisamos ser, nós não temos que ser pessoas que estão apenas interessadas em saber da notícia, só para ficar informado das coisas. Não, irmãos. Nós não podemos ser assim. E isso precisa mexer com a gente, precisa mexer conosco, precisa mexer com os nossos sentimentos. Nós precisamos ser sensíveis à desgraça alheia, a desgraça alheia. Foi isso que Neemias ele fez. Ele vai chorar, se lamentar, jejuar e orar. A gente precisa também jejuar e orar. Não há uma ordem específica na Bíblia dizendo que nós temos que jejuar. Jesus não disse jejuai, os apóstolos não falaram jejuai, não há uma ordem específica para jejuar. Mas Jesus espera que eu e você façamos isso, porque Ele vai falar lá em Mateus, Ele vai falar quando você jejuar. Quando jejuar, você faça assim, assim, assim. Ele não está dizendo que você tem que jejuar, Ele não está te dando uma ordem, mas Ele está dizendo que Ele espera isso de mim, de você que somos seus discípulos. Ele espera isso de nós.
Não há uma ordem para jejuar, mas Ele espera que a gente faça isso. Ele vai falar quando vocês quiserem. Veja bem, se você entende, Ele está falando de uma certa forma que a gente vai fazer. Só que não há uma ordem. Neemias, tudo que ele faz aqui foi de maneira espontânea. Foi porque ele percebeu a necessidade que havia. Nós não precisamos que venha ninguém falar que a gente precise fazer isso, amados. Se isso não mexer com o meu e com o teu coração, o que mais vai mexer, queridos? Então ele jejuou, ele orou, ele buscou a face do Senhor. Tudo isso por causa de uma notícia. Tudo isso por causa de uma notícia que Neemias teve. E eu tenho ficado muito pensativo, muito chateado. Às vezes eu fico pensativo com algumas pessoas que as notícias, elas estão interessadas nas notícias, mas não para chorar pelas pessoas, mas não para se lamentar pelas pessoas, não para jejuar, não para orar, mas para criticar, para tentar achar o culpado, para tentar jogar a conversa fora para alguém. Não, irmãos, nós não somos assim. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo diferente, nós não somos assim. Eu e você não somos assim. Nós não ficamos atrás de notícias para ficar tentando julgar, jogar a culpa em um e em outro. Não, a gente não faz isso. Pelo contrário, a gente precisa chamar a responsabilidade para nós também. Porque foi isso que Neemias ele vai fazer aqui. Neemias ele vai confessar. Aqui é uma oração de arrependimento e confissão. Ele confessa pecado e se arrepende por ele e pelos outros. A gente vai ver muito isso na Bíblia. A gente vai ver aqui ainda em Neemias, no capítulo 9, no capítulo 9, no verso 1, vou ler para você. Aqui também é uma oração de arrependimento e confissão de pecado. Eu vou ler só uma parte para você. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si, ou seja, sinal de humilhação. Eles estavam se humilhando perante o Senhor, pedindo graça ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor. Era isso que eles estavam fazendo. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais, irmãos. Eles confessaram não só o pecado deles, mas confessaram o pecado dos pais, se arrependeram, pediram misericórdia ao Senhor. Aqui ainda vai falar mais sobre isso. No livro de Esdras, no capítulo 9, no verso 5, a partir do verso 5, é mais uma oração de arrependimento e confissão de pecado. Esdras 9, verso 5 vai falar assim: e perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, e havendo já rasgado as minhas vestes, ou seja, já me humilhado perante o Senhor, rasgado as minhas vestes, o meu manto, e me pus
joelhos, estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Se você analisar isso aqui, é mais uma oração de confissão e de arrependimento. E lá em Daniel, no capítulo 9, a partir do verso 1, Daniel ele vai orar aqui também, ele vai fazer uma oração de confissão e de arrependimento por causa do povo dele. Olha o que ele vai falar: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos negros, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração, súplicas, com jejum, saco e cinza, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel ele vai entender aqui que o tempo do cativeiro que Jeremias falou já estava para acabar, ou já tinha acabado. E quando ele entende que o tempo de cativeiro era 70 anos, ele vai começar a orar, ele vai dirigir o rosto ao Senhor, ele vai buscar a face do Senhor e ele vai fazer confissão. Ele vai fazer confissão de pecados, ele vai se arrepender por ele e pelo povo. Então eu quero deixar essa palavra para você essa noite. Em vez de eu e você ficarmos procurando notícias para achar o culpado, para criticar, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas e se arrepender, pedir perdão por elas, irmãos. Vamos clamar ao Senhor. É tempo da gente buscar a face do Senhor, se arrepender por nós e pela nossa nação, pedir graça e misericórdia ao Senhor. Então, quando você ficar vendo as notícias agora, não fique tentando achar o culpado, não fique tentando jogar a culpa em cima de alguém, tentando achar, criticar. Não, vai orar, irmãos. Deus mandou eu e você, a gente orar pelas autoridades. Foi isso que Ele nos ordenou, foi isso que Ele nos mandou fazer, a gente orar pelas autoridades. Então, em vez de tentar achar culpados, se coloque no lugar deles e ore e se arrependa por eles. Então guarda essa palavra no teu coração. E essa palavra ficou marcada desde o primeiro dia que lá na minha casa a gente começou a orar. E na nossa primeira oração foi exatamente isso, uma oração de confissão e de arrependimento por nós e pela nossa nação, pelas nações. Pedimos perdão ao Senhor. Então é momento sim da gente buscar a face do Senhor como nunca buscamos antes. É momento da gente orar, de jejuar, de confessar os pecados, se arrepender dos pecados, se voltar para o Senhor, confiando que Ele é misericordioso, que Ele é bom, que a sua misericórdia
e dura para sempre. Então guarda essa palavra no teu coração, meu querido. É uma reflexão para mim e para você durante esses dias. Então, daqui em diante, quando a gente ouvir as notícias, que a gente ouça de uma outra forma, que a gente não fique ouvindo notícias para criticar A, B, C, não. Que as notícias venham sensibilizar eu e você. Se você achar que o fulano de tal é culpado, peça perdão a Deus por ele, ore por ele, peça para Deus perdoar ele. Se você achar que é o outro culpado, peça para Deus perdoar ele também. Se arrependa também. Peça misericórdia ao Senhor, em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor quer sarar a nossa nação. Eu creio que não só a nossa nação, eu creio que Deus ele quer fazer muitas coisas boas em nossa vida. Eu creio que esse momento que a gente passa agora é um momento de reflexão, e eu também acredito que nós nunca seremos os mesmos depois desse momento. Então guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Que você queira sim, se interesse sim em ouvir as notícias, mas para se colocar na brecha, para orar, como diz lá no profeta Ezequiel, Deus falou: eu busquei entre eles um homem que estivesse na brecha perante mim em favor do povo. É isso que Deus quer de mim e de você. Pessoas que se coloquem nessa brecha, pessoas que orem, pessoas que deixem de difamar, de ficar falando a porção de besteiras, mas que a gente ore e busque o Senhor em nome de Jesus. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê a você uma excelente noite de sono, em nome de Jesus. Tire um dia durante essa semana para você tirar um período para orar, para buscar a face do Senhor. Talvez você não tenha feito isso já há algum tempo. Você está em casa e você faz uma porção de coisa, mas não ora, não busca a face do Senhor, não tira um momento de leitura da Bíblia. Era um momento, esse período aí para você. Eu me lembro um rapaz, eu conversei com ele um dia desse, ele falou assim para mim: pastor, nessa quarentena aí eu já li o livro de Gênesis todinho. Eu falei: é sério? Ele falou: sério, li todinho o livro de Gênesis. Então aproveite o tempo para você estudar as Escrituras, para você buscar a face do Senhor, para você se fortalecer espiritualmente, para você colocar lenha no altar, para você colocar fogo no altar, para você não deixar o fogo se apagar, para você não perder o fervor. Aproveite esses dias da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós que aguardamos a volta de Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Graça e paz.